Estudo livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Dando continuidade à passagem em que Estevão foi escolhido para estar à frente da assistência das viúvas. Estevão, como nós vimos, ele se destacava pela presença na sua palavra do Espírito Santo. E por causa dos seus debates, ele acabou sendo preso, e levado diante do sumo sacerdote. Esse capítulo 7 é, na verdade, a defesa que ele faz da sua postura. Vamos à leitura. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? É mesmo verdade, das coisas que estão dizendo, que você disse? E Estevão disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: saí de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nenhuma herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Disse Deus: eu julgarei a nação que os tiver escravizado, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então Estevão aqui está lembrando a história do pai Abraão, desde a época em que ele estava morando na região da Mesopotâmia, que nos nossos dias é o Iraque, E ele foi chamado por Deus para ir para um lugar que ele não conhecia. E Abraão, ele creu no Senhor, na palavra do Senhor que havia sido apresentada a ele. E mesmo sem saber para onde ia, ele levantou acampamento. Eles tinham as suas tendas naquela época e saiu com a sua parentela para habitar numa região chamada Harã. E Deus fez uma promessa a ele, que lhe daria descendência, e que essa descendência, ela seria peregrina numa terra alheia, falando do povo que futuramente iria ser escravizado no Egito durante 400 anos. Então, o Senhor, aqui na lembrança de Estevão aos sacerdotes, ele desde o pai Abraão, ele veio guiando o povo dele até a escravidão do Egito. E diz aí o versículo 8, deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque,
e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas, que seriam mais tarde as 12 tribos, né? E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então, como a gente sabe pela história, o José, ele era guiado pelo Espírito de Deus e por isso ele tinha uma sabedoria incomum. E quando o faraó percebeu que ele era um homem diferente, ele acabou dando a ele, né, um posto bastante importante como governador sobre todo o Egito. E foi lá que a sua família acabou prosperando e dando origem ao povo que ficou escravo. Sobreveio então, versículo 11, a todo o país do Egito e de Canaã uma grande fome e tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais por uma vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, um outro faraó, que não conhecia a José. Ele não reconhecia em José aqueles mesmos predicados de sabedoria e de liderança que o antecessor dele reconhecia. E foi aí que o povo caiu sob a escravidão. Esse faraó, versículo 19, usando de astúcia contra a nossa linhagem, contra o nosso povo, maltratou os nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Esse faraó que entrou no lugar daquele que constituiu José governador do Egito, ele não via com bons olhos o crescimento do povo hebreu lá no meio do Egito. Ele falou assim: esse povo vai se multiplicar, vai se tornar um perigo para nós. Então ele começou a pressionar o povo de maneira que as crianças fossem enjeitadas, rejeitadas, na verdade, para que o povo não se multiplicasse. E foi nesse tempo, segundo diz aí o texto, né, no versículo 20, que nasceu a figura de Moisés. Moisés era uma criança muito formosa e foi criada 3 meses na casa do seu pai. E sendo enjeitado ou rejeitado, tomou a filha do faraó e o criou como o seu filho. E Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras.
Então, o que Estevão está fazendo aí é lembrar toda a história do povo para os sacerdotes, lembrar tudo aquilo que havia acontecido. E nós vemos que Moisés, aí no versículo 22, ele era um homem bastante esclarecido em todas as coisas relacionadas com a ciência daquele tempo e também com conhecimento das coisas ocultas, porque Moisés tinha conhecimento da vida que está além desse mundo e ele sabia a respeito das coisas invisíveis, tanto que ele fez sinais bastante semelhantes, né? Ou mais poderosos que os magos lá do Egito. Moisés tinha grande conhecimento, ele era muito bem instruído nas coisas do Espírito. E a igreja não pode deixar de lado a instrução. Nós temos que fazer um esforço para que todos os nossos servos e servas sejam pessoas dotadas de um mínimo de conhecimento, para que eles tenham condições de servir de instrumento para a ação benfazeja do Espírito Santo. Está bem até aí? Então, Moisés, ele foi bem preparado para desempenhar a sua tarefa. Quando ele completou a idade de 40 anos, versículo 23, veio-lhe ao coração de ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sendo maltratado, o defendeu e acabou matando um egípcio que estava maltratando seu irmão. E ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos agredis uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Então Moisés, como era uma pessoa muito esclarecida, um homem muito bem preparado e qualificado no conhecimento das coisas, ele acreditava poder libertar o seu povo daquela escravidão. Por isso ele foi ter com seus irmãos. Mas os seus irmãos não quiseram. Eles não quiseram receber. O que fez com que Moisés se afastasse, né? A gente vê aí no versículo 29, a esta palavra, a essas reações, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E passados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, que disse: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então Moisés, diante da resistência do povo,
em receber a sua ajuda para se libertar, ele acabou indo embora e morar, ficando numa região distante por um período de 40 anos, conforme diz aí o texto, não é mesmo? E o Senhor foi aparecer a Moisés numa visão, num fogo que se manifestou, numa sarça, né, uns galhos secos. E este Deus foi aquele que chamou Moisés para ir até o Egito, libertar o seu povo. Foi este que os conduziu para fora do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Essa abordagem que Estevão faz é bastante importante para demonstrar na sequência da história como que o povo sempre resistiu ao Espírito Santo. Isso não é diferente dos nossos dias, não. O povo continua resistindo ao Espírito Santo. As igrejas estão cheias porque as pessoas querem a ajuda de Deus para resolver os problemas carnais, os problemas da terra. Ninguém quer saber de salvação. Ninguém quer saber de se livrar do mundo para entrar um dia na eternidade. Ninguém está interessado nisso. O povo, inclusive os sacerdotes dos nossos dias, eles continuam resistindo ao Espírito Santo. Eles dão ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores e mentirosos que querem manter o povo na ignorância, querem manter o povo escravo, agora não do faraó, mas escravo do pecado. Tá bem? Veja, dentro da nossa própria comunidade, dentro da igreja, nós temos pessoas que resistem ao Espírito Santo. Está tudo bem se você não contrariar o que a pessoa está fazendo ou o que ela pensa. Se você contrariar, você vai ver que eles estão resistindo ao Espírito Santo. Tá bem? Esse é o triste estado em que nós nos encontramos, infelizmente. No verso 37, o Estevão, no seu discurso perante os sacerdotes, ele diz assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Ele, o próprio Moisés, disse ao povo que Jesus Cristo seria levantado no meio dos seus irmãos e que o povo de Deus deveria ouvir a Jesus. Quando nós vemos as pessoas ouvindo Moisés, ainda nos nossos dias, tem gente que quando quer instrução, vai lá no livro Deuteronômio, vai lá no livro de Moisés, no livro Levítico. Não existe razão nenhuma para nós ouvirmos Moisés, se temos Cristo. A ele ouvireis, disse Moisés. A gente, quando vai procurar uma orientação no Velho Testamento, a gente está com um problema de sincronia, né? Nós estamos querendo sincronizar fora do tempo. Estamos numa época em que predomina o Espírito e a instrução do Senhor. Nós estamos querendo voltar a 2000 anos, a 3000 anos atrás, para ouvir novamente Moisés. Não adianta você dizer para mim que lá tem coisas boas, porque eu sei que tem. Mas o problema são as coisas que não estão válidas mais. E como nós vamos separar? Não é? Então, o que é o Velho Testamento, que é o velho pacto, são as obras de Moisés. Esses livros
eles foram escritos para os judeus, para os hebreus, que mais tarde seriam os judeus. Estas instruções não foram dadas aos cristãos. Isso tem que ficar claro, gente, para a gente poder se situar, para a gente saber se nós somos cristãos ou se nós somos uma outra coisa qualquer, porque tem muito crente hoje que não é nem cristão e nem é judeu. Poderia ser. Poderia se tornar adepto do judaísmo e cumprir todos os rituais da velha lei, porque os judeus ainda hoje observam Moisés e fazem tudo conforme Moisés instruiu, porque eles não aceitaram Cristo. Ora, irmãos, nós somos o quê? Nós somos cristãos ou nós somos judeus? Isso é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Porque se nós somos cristãos, a instrução se fundamenta na palavra de Jesus e na palavra dos apóstolos. Tá bem? Isso não dispensa os livros de sabedoria que existem nos textos antigos. Não estamos dispensando essas instruções. Mas Moisés disse que um profeta como ele seria levantado entre os seus irmãos e que o povo deveria ouvi-lo. Ponto. É o que Estevão está falando para os sacerdotes. Estevão está falando para eles, olha, Moisés disse que se levantaria um profeta. Depois ele fala aqui, vocês o mataram. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Ele fala aqui que o povo não quis obedecer nem Moisés, depois que saíram pelo deserto. Depois de Moisés ter jogado todas aquelas pragas sobre o Egito, depois dele ter aberto as águas do Mar Vermelho para o povo passar, a coluna de nuvens que o seguia durante o dia, mostrando o caminho, à noite a coluna de fogo. Mesmo assim, o povo não queria obedecer a Moisés. Moisés afastou-se para orar, recolheu-se durante alguns dias, e eles disseram a Arão, veja aí no versículo 40, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles não queriam esperar, não. Queriam fazer deuses para adorar. Essa é a situação do povo de Deus. E hoje não é muito diferente não, viu gente? Não é muito diferente não. Nós estamos vendo nos nossos dias abusos de toda a ordem de pessoas, de instituições que estão usando o nome de Deus para tirar dinheiro do povo. E sabe por que o povo é explorado? Porque lá se faz promessa de que se você der dinheiro para tal instituição, você vai receber um tanto mais, multiplicado. O interesse do povo é material. O povo quer ter conforto na carne. Ninguém está interessado no deserto de Cristo, ainda que tenha promessa de vida eterna. Essa é uma doutrina que, se você pregar dentro de uma igreja, dessas que reúnem milhares de pessoas, a igreja fica vazia. Elas estão cheias porque os interesses são humanos e temporais. Eu duvido, pode ser que eu esteja enganado, que o Espírito de Deus se preste a este papel. Duvido. Quem está por trás dessa obra é Satanás, é o diabo.
Naqueles dias, versículo 41, fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. O Senhor chama atenção aqui, na palavra de Amós, no capítulo 5, falando que o povo, quando estava no deserto, não fez sacrifício ao Senhor. Esse Deus Moloque aqui é aquele Deus que exigia sacrifícios humanos. Teve muita gente entre o povo de Deus que sacrificou as suas crianças a esse Deus Moloque. E a influência era tão grande desse demônio, né? Porque isso era um demônio, que o próprio rei Salomão, aqui na frente, ainda levantou altares a esse Deus Moloque, porque ele se envolveu com a mulherada lá do povo que adorava esse tal de Moloque. Salomão gostava bastante dessa coisa de mulher, né? Diz que ele tinha umas 1000. Não sei de onde ele tirou isso, embora a Escritura deixasse claro que o homem não podia cometer adultério. Enfim, esse tal Deus Moloque, esse Renfã, que fala aí no versículo 43, era mais ou menos o mesmo tipo de entidade, né? Exigia sacrifícios humanos para terem a sua sanha acalmada. Tá bem? Então Deus nessa passagem, ele está questionando, através aí do profeta Amós, dizendo que os sacrifícios não foram feitos para ele, mas sim para esses deuses estranhos. E continua aí o Estevão, no seu discurso perante os sacerdotes, com a seguinte palavra: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que Moisés havia visto nos céus. O qual tabernáculo nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até aos dias de Davi. Então, o Estevão lembra aqui o tempo que o povo de Deus veio do deserto e entrou na região do Canaã, né? Que é hoje o estado de Israel. E ele foi ali dando condições ao povo de Deus de vencer todas as batalhas que foram travadas com povos que habitavam aquela região. E eles então ali passaram a habitar. Essa é a palavra aí que o Estevão está falando diante dos sacerdotes. Ele vem para os dias de Davi, aí como vocês podem ver, né? Ele diz que Davi achou graça diante de Deus e pediu que pudesse encontrar um tabernáculo, quer dizer, fazer um templo para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou esse templo, essa casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão
todas as coisas. O que o Espírito quer dizer? Que não adianta a gente fazer nenhum templo para Ele. Que nós precisamos compreender que Deus gosta, em verdade, que nós o adoremos em espírito, ou seja, em atitudes e pensamentos. Não adianta a gente fazer templo para adorar a Deus, porque Deus não está interessado nos templos suntuosos que são feitos ainda nos nossos dias. Tá bem? Por trás dos templos suntuosos e grandiosos, sempre está o interesse de arrecadar dinheiro para essas organizações. A palavra do profeta acaba com tudo isso. Tá bem? Então, leiam Isaías, né? Quem quiser anotar a referência, capítulo 66, versículos 1 e 2. O céu é, na verdade, a minha moradia, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa podereis me edificar, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas as coisas? Aí o Estevão começa a ficar bravo com os sacerdotes. Ele diz assim: homens de dura cerviz, de coração incircunciso, coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora fostes feitos traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não a guardastes. Os caras ficaram muito bravos com eles, né? Os sacerdotes não gostaram nada daquilo que ele falou para eles, né? Ele lembrou toda a história do povo de Deus, mostrando que o povo de Deus era um povo de coração duro, era um povo idólatra, e disse que Moisés enviaria, que Deus enviaria, segundo a palavra de Moisés, um profeta que todo mundo deveria ouvir, e esse profeta era o justo, era o Senhor, que foi morto por eles. Ele disse para os sacerdotes: vocês se fizeram homicidas, vocês receberam a lei e não a cumpriram. Eles ficaram muito bravos com Estevão. A palavra diz aí, a partir do versículo 54, que aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que estavam ali, ficaram enfurecidas em seus corações e rangiam os dentes de raiva, de ódio contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e se lançaram unânimes contra ele. Expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. As testemunhas que estavam ali depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que seria o apóstolo Paulo mais tarde, né? E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Tá bem? Então, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Primeiro que foi sacrificado por causa dos interesses do evangelho. Mais tarde, muitos outros cristãos também foram perseguidos por causa da palavra de Deus e muitos deles perderam a sua vida. Mas Estevão foi o primeiro mártir.
o primeiro sacrificado por causa da boa nova. Tá bem? Que o Senhor possa nos ajudar a compreender bem a história do nosso povo, possa nos fazer entender por que é tão difícil convencer o povo da verdade, do ensinamento libertador. E que isso possa nos ajudar a cumprir com o nosso ministério de anunciar boas novas ao povo de Deus, sabendo que o povo de Deus não está interessado nelas. Que sejamos abençoados por Cristo Jesus. Amém.